Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Quero externar a Deus mais uma vez estar aqui para trazer a sua palavra, uma palavra para o teu coração, para o teu dia. Espero que esta palavra, irmão, seja um canal de bênção na tua vida, para que você venha refletir se verdadeiramente você está sendo um verdadeiro soldado de Cristo aqui nesta terra. Se você está fazendo conforme a sua palavra, se você está andando nos seus preceitos, nos seus mandamentos. A mensagem que o Senhor colocou no meu coração se encontra lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1, que fala a respeito dos 7 caráteres de um soldado de Cristo. Qual é o primeiro caráter de um soldado de Cristo? Ele tem que ser forte. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1, o apóstolo Paulo diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste através das muitas testemunhas, isto mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. O apóstolo Paulo, irmãos, ele estava dizendo aqui que você tem o dom do poder de Deus por meio de Cristo Jesus. Se você ler em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, você vai entender o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer aqui. Ele diz que porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Agora, irmãos, encontre a sua força neste dom que lhe foi concedido pela graça, que é o espírito de poder, amor e moderação. Encontre o seu dom nestes 3 poderes que Deus te deu: o amor, no poder e na moderação. Por isso que devemos ser fortes, para poder aguentar as porradas, as pancadas do inimigo e do mundo. O apóstolo Paulo foi um exemplo claro, irmãos, da perseguição, da morte. Paulo perdeu a sua morte por pregar a palavra do Senhor, mas ele não desistiu. Só apenas chegou o seu dia. Ele foi executado, decapitado, foi morto. Mas hoje eu tenho certeza que ele vive para todo sempre ao lado do Deus Pai Todo-Poderoso. Segundo caráter de um soldado de Cristo. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3, o apóstolo Paulo diz assim: segundo caráter de um soldado de Cristo, ele tem que ser determinado. Em 2 Timóteo, capítulo 3, em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3, a palavra de Deus diz assim: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Pois é, irmãos. Se foi dado uma missão a você, você tem que ser determinado em fazer aquela missão. Aquele que foi determinado em pregar a palavra de Deus, seja determinado em pregar a palavra de Deus até o último dia da sua vida. E não devemos satisfazer a homens, falar aquilo que os homens querem ouvir. Devemos falar aquilo que os homens precisam ouvir, que é a palavra de Deus, que é a verdade. Não devemos satisfazer a homens, mas sim a Deus. É o que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui. Terceiro caráter de um soldado de Cristo: ele tem que ser disciplinado. De que forma? Paulo diz assim: se um atleta, ele treina para ser um vencedor, e ele sendo um vencedor, ele será coroado, ele ganhará a medalha. Se um lavrador, um plantador planta, ele será o primeiro a desfrutar daquilo que plantou.
Paulo diz aqui no capítulo 2, verso 8 de 2 Timóteo. Paulo diz assim: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pois qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Tudo a palavra de Deus não está algemada. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação, que está em Cristo Jesus com eterna glória. Paulo aqui, irmãos, foi o exemplo de um dos maiores pregadores do cristianismo. Paulo foi um exemplo de uma pessoa que foi perseguida por pregar a palavra de Deus. Paulo foi perseguido, Paulo foi chicoteado, foi preso. Tudo isso por conta da palavra de Deus. Mas ele estava dizendo aqui, embora eu esteja preso, a palavra de Deus ela não está. Lembra de Paulo e Silas quando oravam e cantavam na prisão? Você viu o que Deus fez? Eles estavam presos, mas a sua boca estava livre para adorar a Deus. É o que Deus estava dizendo aqui. A disciplina, embora você esteja passando por privações, por algum problema, a disciplina ela tem que ser colocada em prática, irmãos. De que forma? Mesmo que você estiver passando privações, você tem que pregar a palavra de Deus, pois ela não está presa. Se você estiver doente, fale de Deus. Se você estiver passando por uma privação, fale de Deus. Porque enquanto você ora, Deus chega com a providência. Enquanto você louva, Deus livra a tua família. Deus te livra de determinadas coisas ruins, de enfermidades. Se você estiver louvando a Deus, Ele pode te curar, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas. Amém, irmãos? O quarto caráter de um soldado de Cristo. Ele tem que ser seguro. No capítulo 2, verso 11 de 2 Timóteo, o apóstolo Paulo diz: fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele, Cristo Jesus. Se perseverarmos também com ele, reinaremos junto com ele. Se nós aguentarmos as coisas ruins desse mundo, nós vamos reinar junto com Cristo. É o que Paulo estava querendo dizer. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Se Jesus é fiel, ele não pode ser infiel, irmãos. Ele não pode negar o seu caráter perfeito, divino. Deus, ele é imutável. Deus, ele permanece do jeito que ele é, santo, purificado, glorificado, poderoso. Ele permanece do jeito que ele é. E do mesmo jeito, irmãos, que Deus quer que, do mesmo jeito que Deus é, ele quer que sejamos também santificado, purificado de todo o mal aqui desta terra. Então devemos ser seguros a respeito disso. Amém? Glória a Deus. O quinto caráter de um soldado de Cristo, ele é sadio na fé. O que é sadio? Sadio é uma pessoa saudável. É uma pessoa que é saudável tanto na vida espiritual como na vida física. Se você for uma pessoa sadia espiritualmente e fisicamente, irmãos, a sua vida se tornará bem melhor. No capítulo 2, verso 14 de 2 Timóteo, o apóstolo Paulo diz assim: recomenda estas coisas, dar testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto para subversão dos ouvintes. Procurar apresentar-se a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, evita igualmente falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda melhor.
O que o apóstolo Paulo estava querendo dizer, irmãos, que não adianta bater boca, não adianta falar, não adianta argumentar, bater boca com uma pessoa a respeito de um determinado assunto. E isso pode trazer contendas, pode trazer perseguição, pode trazer até mesmo morte, irmãos, por conta da palavra de Deus. É a verdade. Devemos falar a verdade. Evite falatórios. Evite contendas. Porque aquele que quer se desviar do mal, sai para longe dessas coisas, irmão. Eles não permanecem no lugar, não. As pessoas que querem, irmãos, se livrar das coisas ruins desse mundo, eles não permanecem perto de determinadas pessoas desse tipo. Ah, então quer dizer que os crentes são melhores do que os ímpios? Não, os crentes não é melhor do que ninguém. Os crentes só procuram a sua santificação. Os crentes só procuram viver uma vida diante de Deus, diferente das dos ímpios. Que quando os crentes levam a palavra para uma determinada pessoa, às vezes nem querem ouvir a palavra de Deus. Então o errado não somos nós, irmãos. O errado são aquelas pessoas que não ouvem a palavra do Senhor. Porque haverá dias que vão procurar a palavra dele e não vão encontrar mais. E a Bíblia diz que vão morrer por conta disso. Então não hesite de ouvir a palavra de Deus. Se for possível, ouça e guarde no seu coração e as pratiquem. Porque elas são a tua vida, elas são a tua salvação. Não sou eu que falo, é a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. O sexto caráter de um soldado de Cristo. Ele é santificado. O apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 21. Ele diz: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, que é Cristo Jesus, estando preparado para toda boa obra. Foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor, e repelem as questões insensatas e absurdas, pois sabe que só engrandece contendas. Irmãos, toda a igreja terá algumas pessoas ímpias. Paulo cita aqui madeira e barro. Mas ninguém precisa viver em pecado. Se você é ímpio, você não precisa viver em pecado. Se você é crente, você não precisa viver em pecado. Então tudo isso parte de você, do seu caráter. Você só vive uma vida profana, você só vive uma vida mundana se você quiser. Amém, irmãos? Era isto que Paulo estava querendo dizer aqui. E as paixões que ele fala, as paixões da mocidade, são as paixões deste mundo, irmãos. Devemos nos desviar dessas paixões, que só nos traz, só nos leva para um buraco. Então ele nos pede para nos afastar de determinadas pessoas que nos traz para próximo do inferno. Devemos nos afastar de pessoas que não querem o nosso bem, mas devemos nos achegar para próximo de pessoas espirituais, de pessoas que buscam a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. E o sétimo e último caráter de um soldado de Cristo, ele tem que ser um servo de Deus. Paulo diz que no capítulo 2, verso 24 de 2 Timóteo, Paulo diz que o servo do Senhor, é necessário que o servo do Senhor não viva em contendas, e sim deve ser brando para com todos, hábitos para instruir pacientes, disciplinando com mansidão,
os que se opõem na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. Irmãos, ser servo é você ser comparado a um mordomo. Você tem que ser um mordomo de Cristo, um servo de Cristo. Mordomo, todo mundo sabe que é usado para cuidar das coisas de Deus aqui nessa terra, das suas obras, para levar a palavra de Deus. Então, irmãos, servo é para você cuidar daquilo que Deus te deu. Cuidar da tua casa, da tua família, do teu lar, cuidar do teu ministério, cuidar daquilo que foi designado pelo teu pastor na tua igreja. Isso é ser um servo. E ter dentro do seu coração fidelidade e obediência a Deus. Isso é uma característica de um soldado de Cristo. Ser servo, ser fiel e obediente ao nosso Deus. Amém, irmãos? Então esta é a mensagem que eu trago para vocês nesta manhã. Se vocês se encaixam nesses sete caráter de soldado de Cristo, de um soldado de Cristo. Se você se encaixa um desses 7 características, irmãos, você está no caminho certo. Devemos ser fortes, determinados, disciplinados, seguros, sadios na fé, santificados e servos. Esses são os 4 atributos de um verdadeiro soldado de Cristo. Amém? Glória a Deus. Desde já eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui trazendo a sua mensagem. Peço para os irmãos também compartilhar o meu vídeo, deixar o seu like, se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações para que todas as vezes, irmãos, que eu fizer um vídeo, que esse vídeo seja um canal de bênção na tua vida, na vida da tua casa e da tua família. Desde já eu agradeço a Deus, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua semana em nome de Jesus. Que Deus abençoe o seu sair e o seu entrar desde agora e para sempre. Amém.